Olá, na cozinha chinesa é comum encontrarmos nos restaurantes brasileiros a expressão frango xadrez ou frango chop suey. São expressões que são adaptações. O chop suey é uma palavra americana e ela não corresponde efetivamente a o que se produz na China e efetivamente não é o que é a cozinha chinesa. São adaptações que percorreram o mundo, ficaram até famosas durante um certo tempo. Então eu recomendo aos alunos que fujam da expressão frango xadrez e frango chop suey ou arroz chop suey, porque são expressões que vão induzir a gente a produzir receitas que não são originais e têm adaptações que vão alterar o sabor. Então, uma maneira de pesquisar essas receitas é não escrever a palavra em português, receita chinesa, e procurar escrever as palavras em inglês ou sem inglês. Então, quando você procura, em vez de escrever frango xadrez, escreve frango kung pao. Kung com K, pao. E aí vocês têm acesso a uma receita mais internacional. Não é efetivamente a receita que é produzida na China. Alguns sites têm a receita produzida na China, mas vocês encontram receitas que fogem do nosso padrão chop suey. E por que este padrão não é legal para nós? Porque ele, na verdade, ele não é originário da China, mas da Formosa. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, uma parte do governo chinês oficial se refugiou em Formosa, uma ilha que até hoje é um país independente, se tornou um país independente, e de lá vieram refugiados para o Brasil, trazendo uma comida e adaptando essa comida ao gosto e aos ingredientes brasileiros. E aconteceu mesmo nos Estados Unidos. Se vocês assistirem um filme na Netflix chamado General Tso, Em Busca do General Tso, vocês vão entender que houve nos Estados Unidos uma mudança importante de abandonar o chop suey, que já era um prato famoso, mas que todo mundo já estava enjoado, no momento em que Nixon quebrou o gelo com relação à China e visitou, nos anos 70, o governo chinês. Foi ali que a China começou a um processo de adaptação da sua indústria à indústria mais moderna, inclusive com a entrada na China do McDonald's e da Coca-Cola. Essa negociação foi um rompimento de gelo. Desde que Mao Tse-tung tomou o poder na China, os Estados Unidos se afastaram da China e inclusive, em vários momentos entraram em conflito militar com a China, especialmente na Guerra da Coreia e depois no Vietnã. Então a China ela era um inimigo americano e a cultura chinesa que existia fora da China acabou se distanciando daquilo que é efetivamente a cultura chinesa. Isso também corresponde à questão da comida. Mas nos anos 70 houve uma reaproximação e os restaurantes chineses, principalmente os restaurantes chineses americanos, resolveram modificar seus cardápios, buscar outras receitas para homenagear esse momento de reaproximação com a China. E aí surgiram outros pratos, inclusive o prato mais vendido, o prato chinês mais vendido nos Estados Unidos, que é o frango General Tso. Procurem as receitas, então, sem palavras em português, porque elas sempre vão se referir
a uma cozinha que já está adaptada aqui e já está também antiquada, assim, desde os anos 50. Então nós temos aí 70 anos de separação. Há uma segunda migração chinesa, aqui no Brasil, a partir do ano 2000, quando os territórios referentes a Hong Kong foram devolvidos à China. Então, uma parte dos habitantes de Hong Kong migraram para outros países, Estados Unidos, Europa e também Brasil. Então, hoje existem restaurantes chineses que não fazem chop suey, fazem comida diferente e estão principalmente localizados em São Paulo. Mas outras capitais também têm esses restaurantes, em que se faz uma comida diferente que vem de Hong Kong. Então, essas variações fazem com que a gente reflita um pouco com as receitas que a gente usa, com os temperos que a gente usa e com a pesquisa que a gente usa para fazer a comida chinesa. Então busquem aí receitas em inglês. Vocês vão não esqueçam chop suey, procurem Kung Pao e procurem General Tso, TSO. E aí vocês vão ter informações mais abrangentes sobre o que é a cozinha chinesa e qual que é a posição da China para o mundo. Hoje a posição chinesa é de conflito com os Estados Unidos, mas é um conflito que vai ter consequências mais para frente, em função do desenvolvimento econômico chinês, que hoje é muito maior do que era nos anos 70. Então isso vai trazer consequências para todo o mundo e consequências para os chineses também. Então talvez a gente conheça uma outra cozinha chinesa em breve, que será trazida pelos próprios chineses que estão vindo para o Brasil, por exemplo, investindo em obras de infraestrutura. Então a dica aí fica: procurem, não citem palavras em português, receita, chop suey, xadrez, saiam disso. Escrevam Kung Pao, escrevam General Tso. É imperdível o documentário do General Tso no Netflix, mas quem não tem a plataforma pode procurar no YouTube, em que existem outros documentários sobre este prato. E detalhe, o prato General Tso também é de Formosa, não é chinês, não é da China continental, é de um chefe chinês que foi exilado e morava em Formosa e inventou esse prato em Formosa. Também o General Tso não é um prato chinês. Então vocês vão entender assim como é que a geopolítica ela vai influenciando na cozinha, e se a gente não pesquisar, a gente vai sempre estar repetindo as mesmas coisas básicas, tá bom? Então esse é o trabalho aí sobre a cozinha chinesa. Obrigado.